Boa tarde, Itaiaçu. Boa tarde, boa tarde. Aqui é Júnior Santos. E aqui é o Eugênio Gabriel. E aí, como é que vocês estão? Como é que você tá, Jean? Ah, cara, eu tô bem, graças a Deus. Tá animado? Tô animado. Tá animado? Vai animar? Vou animar. Vai animar? Então vamos animar, Vamos porque animar. o assunto hoje é animação. Animação. Tô querendo todo mundo animado aí. Quem nunca Só assistiu? rapidinho, falando o que é animação, né? No contexto da palavra animação no dicionário, tá dar ânimo ou dar vida, né? Olha que legal. Algo inanimado. Algo inanimado. É. E no contexto do que a gente vai falar aqui, do ramo artístico de animação, é um fotograma de um filme, né? Uma sequência de desenho ou fotos, né? Com a variação que dá aquela ilusão de movimento que a gente chama de animação. A gente vai estar explicando aqui como que em cada setor isso se apresenta. E ela pode ser feita de várias formas, né? Isso. Uma delas é a computação gráfica, hoje, né? Com a tecnologia de hoje. Mas ela, falando assim de forma da maneira raiz de como ela era feita à mão e desenhando a figura repetidamente, fazendo-se pequenas mudanças no modelo. Isso. Assim, sendo mais claro, você, por exemplo, uma bola de futebol rodando num campo, por exemplo. Você desenhava a bola, depois no próximo fotograma, no caso na próxima foto ou no próximo desenho, você desenharia ela um pouco mais para frente e com uma leve mudança no seu desenho, né? E depois fazia a seguida a mudança com os frames, né? Fazendo ela andar. Ela dando essa ilusão de movimento, né? Uhum. Vamos começar aqui falando dos pioneiros, né, cara? O primeiro desenho animado foi feito por Emily Reynolds. Emily Reynolds. É o francês, né? Isso, o francês. Criou o sistema do praxinoscópio, cara. São 12 imagens por segundo em cada animação. Pra quem não sabe, assim, o praxinoscópio, ele parece quem puder depois até pesquisar na internet se quiser. Isso. Ele parece uma abajur, né, gente? Exato. Ele parece um abajur. O que ele tinha? Em volta dele ele tinha um compartimento onde se colocava o que hoje conhecemos como rolo de filme. Exato. Era uma espécie de rolo de filme, tinha, né, os desenhos. Depois você passava aquilo rapidamente e formava uma sequência. Você rodava, né, o praxinoscópio, você botava o olho e você via o movimento dele. E essa primeira animação teve aproximadamente 500 a 600 imagens. Então você imagina que é um trabalhinho para ele fazer, né? Que trabalho. Ele projetou no próprio teatro dele um trabalho teatro óptico, né? Que é um sistema semelhante ao projetor de filme de hoje em dia. Esse trabalho foi feito em Paris em 1892. Nossa, Faz tempo. E uma coisa interessante, né? O praxinoscópio, onde foi feita a primeira animação, que não era nem desenho, né? Chegava a ser um desenho, era uma pintura, uma espécie de pintura, né? Só que a origem mesmo, Jean, vem de 1832, do belga Joseph Plateau e do austríaco Simon Stamper. Eles criaram o Finaxcópio. Olha que legal. O Finaxcópio, ele também, só que ele não era uma espécie de lanterna, ele não parecia uma lanterna necessariamente. Ele parecia um disco de vinil com os desenhos em cima, que você só girava, a velocidade do disco fazia a ilusão de movimento para os desenhos que estavam em cima dele. E só foi mesmo em 1892 que o francês Emily Reynolds, como você citou, ele criou o praxinoscópio e fez a primeira animação da história. Legal. E o primeiro projetado, né, em filme, o primeiro apresentado em projetor de filme moderno foi o Phantasmagoria, né? Phantasmagoria, né? Como? Phantasmagoria. Então. É esse nome aí. Do diretor Emily Cortet, né? Emily Cortet, 1908. Foi muito legal, né, cara? Eu assisti hoje. Verdade, hoje nós assistimos, né, pra trazer aí, né, Jean? Nossa, cara, é bem bacana. Quem quiser fazer uma pesquisar. E é assustador de bom. Esteticamente ele é simples, né? Ele é um fundo preto com um traço branco, como se fosse uma lousa preta com giz, né? Só que é muito bem animadinho, cara. Você vê os frames ali certinho. É bem interessante. Só pra gente acabar essa parte do contexto geral, né, dos pioneiros, né? O primeiro longa-metragem foi El Apóstolo, em 1917, por Quirino Cristiano, na Argentina, né? Foi a primeira animação longa-metragem. Então você imagina aí o trabalho que deu pra fazer. Eu não sei exatamente o tempo que tem ele, mas eu chuto aí que ele deve ser aqueles média de 50 minutos, sabe? Isso. E ele foi projetado a primeira vez em um teatro. Assim, tava tendo uma apresentação de teatro.
E após a apresentação, eles passaram o filme. Imagina o horroroso, cara, que isso deve ter dado. Todo mundo deve ter saído, caramba, eu vi, acho que um filme, só que é em desenho. Deve ter sido uma experiência muito interessante pra época. Realmente, né? Porque é um trabalho que quando você tá fazendo ali, a partir do momento que você coloca ele na linha de animação para você ver realmente o movimento, parece realmente que você tá dando vida à figura, tá ligado? É um negócio bem legal. Bem bacana. Sim, devo imaginar, cara. De criança a gente fazia, né, no cantinho do caderno, às vezes desenha um bonequinho, aí na outra folha você desenha outro por baixo, fica... Caramba, quem nunca, cara? Isso é uma animação, né? Se você fez isso, acredite, você fez uma animação. É uma animação, é o 1% da animação. E a evolução, a animação, ela só veio numa evolução, assim, impressionante, né, cara? 1917, em coisa de 20 anos, você aí já deve ter assistido Branca de Neve, o filme Branca de Neve, sim, do Walt Disney, né? Você já assistiu, né, Jean? Na escola? Provavelmente já assistiu. Clássico? É, clássico. Acredite, aquele filme é de 1933, ele é muito antigo. Ó, só pra vocês terem uma ideia, a minha avó, ela tem 72 anos, ela é de 1945. Quando Branca de Neve foi feita, ela não era nem nascida. E, cara, 1945, volta aí pra 1933, você vê a qualidade da Branca de Neve, dá pega com a animação de hoje. Eu acho que inclusive em questão de dificuldade do número de imagens, número de desenhos feitos, eu acho que ele é até superior a muitas animações contemporâneas de hoje em dia, né? Por exemplo, dos desenhos animados e dos animes. A percepção do real ali, daquela obra lá, foi coisa de louco, né, cara? 2 milhões de desenhos. Assim, no todo. Mas por frame, que nem, por exemplo, o básico de frame, pra você fazer frame... Só pro pessoal saber o Sim. Frame é cada imagem da animação. A animação é composta por... É como se você pegasse um vídeo normal e fosse pausando ele. Cada pausa daquilo é um frame. Aí, por exemplo, uma animação de 1 segundo no padrão, você vai gastar em torno aí de 24 imagens. Né? Isso, são 24 imagens para você fazer um segundo de animação. Mas o Walt Disney, ele teve a audácia, né, de pegar 24 e simplesmente aumentar para 60. É que hoje, visto mesmo nos estudos de animação, 60 é o máximo de frame, não tem como fazer mais, senão já fica fora de padrão, a animação não acontece. Aí já fica muito parado, né? Muito parado. E fica muito lento, né? Se você for fazer 100 frames por segundo, fica lento a animação. Então se você for... Porque um truque bem interessante, a pessoa fala, 24 é para cada segundo. Sim, mas se você quiser fazer um movimento... Se você quiser fazer um movimento mais rápido, você tem que diminuir o frame, no caso. Exatamente. Então ele fez 60, para você ver, foi muito bem calculado. Foi muito bem calculado. Ele fez 60 para dar um movimento mais liso, mais real, né? Então o cara quebrou o mesmo padrão e revolucionou a animação, acho que para sempre. E depois a gente vai estar falando um pouco de como é o processo disso, porque principalmente esses trabalhos mais clássicos de animação, o trabalho do pessoal envolvido era redobrado, né? Porque tinha a parte ali de você criar toda aquela estrutura, aí cena por cena era pintada à mão, né, cara? Então você imagina, quando você pega lá o desenho lá do Pica-Pau, cada segundinho daquilo teve uma pessoa que desenhou, outra pessoa que criou o cenário, outra pessoa que pintou à mão, tudo à mão, você imagina, cara. É um trabalho assim, gigantesco, então é por isso que no exterior, principalmente nos Estados Unidos e Japão, você tem esse tanto de conteúdo, porque demanda dinheiro, demanda tempo também, então é uma indústria muito grande. Desde os primórdios aí, né? E você pode ver, você que desenha, você já vê, eu desenho e uma página é um trabalhão, cara. Um desenho, assim, não precisa ser nem. Não precisa ser nem animação, né? Exato. Você pode fazer um desenho mesmo, uma arte conceitual e tal. Pra você ter uma ideia, se um desenho desse já dá um trabalhão, imagina você desenhar 24 frames. E muito bem pintadinho, muito bem desenhadinho, é realmente um trabalho grande. Grande. Eu tô com um projetinho pessoal lá, tô fazendo na verdade uma animação à mão, né? Foi a primeira que eu tentei fazer totalmente manual. Então eu peguei uma página, né? Uma folha A4, dividi ela em 24 pedacinhos e cada pedaço daquele eu tô construindo uma cena. Cara, eu fico às vezes o dia inteiro, 2 dias para conseguir fazer desde o rascunho até pintado.
com 2 folhas prontas eu consegui fazer uma cena de 3 segundos, né? Então você Quanto imagina. tempo mais ou menos já você tá nele? Cara, é porque eu faço outras coisas durante o dia, mas se eu fosse pegar direto e reto, eu ficaria uns 4 dias em 2 folhas para fazer. Olha que coisa interessante, você fez o cálculo ali que se você tivesse focado só mesmo na animação sem os outros trabalhos, você levaria 4 dias, né? Mais ou menos 3 segundos, 3 segundos. De animação. Porque principalmente o processo da pintura que é o mais demorado, né? Mais demorado. É mais demorado, realmente. Mas realmente é o gosto que faz você. Aquilo eu faço, passa a hora eu nem vejo, cara. E após o Walt Disney, né? Uhum. Na década de 50 surgiu aí uma pouco conhecida chamada Hanna-Barbera, ou para quem realmente não conhece, os criadores de desenhos como Tom e Jerry, Scooby-Doo, entre outros, Johnny Quest, a animação de Planeta dos Macacos. Foi um grande estúdio de animação. Sim. E o que aconteceu? Eles também deram uma revolução na questão de séries animadas, né? Eles foram um dos primeiros a fazer séries animadas, de histórias contínuas, e eles usaram aquela técnica que eles chamam de animação limitada, que são 12 frames por segundo, né? Eles deram uma diminuída no número de quadros e fizeram 12 frames por segundo para poder, no final do mês ou da semana, como era um curto prazo, eles têm que entregar, né, o trabalho pronto. Então eles tinham que dar uma corrida e fizeram essa técnica, a animação limitada. Que nem quando é um filme, por exemplo, só antes do nosso intervalo, quando é um filme, tipo uma animação bem conhecida, o Rei Leão, você pega, se alguém tiver a oportunidade de estar vendo pelo menos uma cena dessa animação, você vê que tem todo aquele trabalho detalhado, se bate um vento na juba do leão, aquilo faz um desenho e tudo. Aquilo você pode ver que tem mais frames, né, mais desenhos por segundo do que quando você vai assistir, por exemplo, um episódio do Scooby-Doo ou de um desenho que tem que passar mensalmente ou semanalmente, como em alguns casos. Por quê? Porque quando você tem um tempo grande para você produzir, você pode tanto focar na qualidade quanto na quantidade. E quando você é um tempo mais corrido, o desenho ele tem que focar mais na parte da história e às vezes do elemento cômico como chave, né? Tipo Scooby-Doo, em termos de animação, é uma animação pouco realista, né? Pouco difusa, mas em termos de história, em termos de entretenimento, o próprio trabalho está até hoje aí mostrando que sim, nunca terminou, né? Teve também, mais ou menos assim, voltando um pouco antes da década de 50, ali no finzinho da década de 30 para 40, sim, surgiu os Looney Tunes. Uhum. Esses foram os fenômenos, né, na época. Sim. Eles contrataram dois animadores sensacionais, cara. Eles trabalharam para o Walt Disney, aliás, fizeram parte do elenco de animadores que animaram a Branca de Neve, que foi Rudolph Reising e Huff Herman. Eles alavancaram assim o Looney Tunes, né? Aquelas animações fantásticas do Looney Tunes foi feita por eles. E o que aconteceu? Na década de 40, a Warner Bros. Ela comprou um acervo de música. Eram várias músicas, sinfonias, melodias. Aliás, é por isso que chama Looney Tunes, que em português seriam melodias malucas. Seria tipo isso. E eles fizeram os curtas animados de Pernalonga, Frangolino, Patolino e por aí foi. Surgiu aí os Looney Tunes que viraram febre na animação e deram uma alavancada nas séries animadas. É incrível, cara. Isso é legal porque a animação ela vai além do desenho em si, né? Uma boa animação, como a gente conhece hoje em dia, ela tem toda essa parte aí musical, tem a parte, às vezes, o trabalho de dublagem, é como se os dubladores realmente fossem atores. É um trabalho bem árduo mesmo para dar um conteúdo de qualidade como a gente vê aí. Sim, cara. E após só que aí, cara, vamos dizer assim, o mundo da animação entrou em choque quando surgiu no finalzinho da década de 80 o filme Akira. Agora eu esqueci, me perdoem, eu esqueci o nome do autor, né? Mas o Akira, que foi um anime japonês, um filme, eles mudaram também para sempre a história da animação. Eles revolucionaram o que o Gia citou alguns minutos atrás sobre... Você já citou, né, sobre animação com acetato? Sim. Citou, né? Pouco aqui, mas a gente vai falar isso. Vai especificar mais, que é uma animação com uma espécie de folha transparente, ela parece uma folha de plástico, só que é outro material que é chamado de acetato.
E eles revolucionaram essa animação. Se o Branca de Neve teve mais de 2 milhões de desenhos, a Akira teve mais de 5 milhões de Olha desenhos. isso, cara. E a Akira, ele também tem. Ele foi. O que mais impressionou na animação foi o nível de detalhes que ele tinha. Lá você via o músculo do motoqueiro, do protagonista do filme, contrair quando ele segurava a moto com a perna, cara. Olha que coisa incrível. Você vê como a animação ela foi aprofundando cada vez mais. Inclusive, eu convido aqui a quem estiver escutando, o pessoal que se interessar, como é um conteúdo gráfico, né, você precisa das imagens para você entender mais ou menos o conceito aqui. Eu convido o pessoal que tiver a condição de estar pesquisando, até agora mesmo que a gente está falando, e ilustra mesmo o que a gente está falando, quando a gente fala de frame, quando a gente fala de papel acetato, quando a gente cita alguma animação. Quem tiver condições de estar pesquisando isso vai entender realmente o conceito. E agora a gente vai para um breve intervalo aqui com a música e a gente já volta com mais animação. Voltamos aqui com Conexão Arte, agora 12h58. Estamos de volta e queríamos deixar aqui o nosso contato, o WhatsApp, para quem quiser falar conosco, é só mandar uma mensagem. E um dos números é 9398-1097. E o outro é 991-670343. Isso, repetindo, 9398-1097. E o outro? 991-670343. E voltamos com a animação para animar a todos. Animar todo nessa tarde. Para você ficar animado com Vamos muita lá, animação. Juninho, agora queria falar um pouco do processo de animação e dos diferentes estilos, cara. Nossa, cara, o que mais tem é estilo de animação, né? Tem, né, cara? Tem, aí vai, 2D, 3D, stop motion, um dos meus favoritos. Tem um que chama Motion Design, cara. Explica um pouco desse aí, cara. Motion Design, ele é uma espécie de animação, ele é uma animação 2D. Sim. Ele é dentro do 2D, mas ele acabou ganhando um estilo só seu. Ele parece, cara... Você já viu aquelas animações, gente, que parece uns papel recortado? Ah, sim. Você já viu? Acho que alguém já... É tipo colagem, isso? É tipo... Não, existe animação de colagem. Bom, bem lembrado, Jean. A animação de colagem é um outro estilo. Mas já falamos desse. Sim. A Motion Design, ele tem a estética de animação com colagem, só que ele é feito manualmente no papel mesmo, igual o 2D ou no computador. Só que eles deixam a estética, eu não sei como fazem, é incrível o que eles fazem, à mão, cara. Parece mesmo um monte de colagem. Parece que você recortou cabeça, membro, tipo, pega um homem, um personagem. Você recorta a cabeça, você arranca as mãos, parece que você cola mesmo e faz os movimentos, cara. É lindo, chama Motion Design. Olha que legal. Tem mais algum aí? Cara, e a animação de colagem ou recorte, né? Conhecido como os dois. A animação, eu nunca vi série, nunca vi filme ou coisa do tipo na animação de recorte. Mas existe muito videoclipe, cara. Muito videoclipe. Bacana. Um deles é o videoclipe do Michael Jackson, Leave Me Alone. Quem quiser pesquisar, chama Leave Me Alone. Leave Me Alone. Ele fez uma animação totalmente em recorte, cara. É coisa linda animar aquele clipe dele. Só para ilustrar pro pessoal, quando a gente fala vamos dar alguns exemplos mais conhecidos. Quando a gente fala de animação 2D, você pode pensar tanto nos animes, né, como Dragon Ball Z, como você pode pensar nos filmes da Disney, como o Rei Leão. E quando a gente fala, por exemplo, em animação stop motion, que é um termo um pouco mais desconhecido, você pode pensar naquele famoso filme A Fuga das Galinhas, né, cara? É feito por stop motion. Stop motion, né, cara? É uma técnica também muito legal. Só para o pessoal, essa curiosidade, os filmes antigos, né, me corrija se eu estiver errado, Sim. Eles eram em fotografias e o processo deles era como se fosse uma animação. Exatamente, os filmes em película, os famosos filmes em película. Quando o cinema surgiu, foi quase a mesma coisa do surgimento da animação. A película, o filme em película, ele é nada mais, nada menos que, se você pegar um filme, cara, quem já teve aquela máquina fotográfica da Kodak? Que tinha aqueles rolos de filme. Minha mãe tinha. Lembra? Você já deve ter feito isso quando criança, gente, você arrancar o rolo de fita que tinha Sim. Lembra disso? O negativo, né? O negativo, e você botava o negativo no sol e via a imagem. A película de rolo de filme é exatamente a mesma coisa. Sim. Quem já fez aquilo na infância
tá pegando uma película na mão. E o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma sequência de fotos. O filme é isso. É uma sequência de fotos na película, onde quando ele é girado na máquina, ou na câmera, ou no projetor, ele dá a sensação de movimento. Exatamente a mesma coisa da animação, gente. Olha que legal. Só para dar continuidade aqui, vamos falar um pouco do processo de animação 2D, né? Que é o processo mais tradicional que a gente conhece e que ainda hoje, mesmo os trabalhos grandes, os trabalhos renomados ainda usam desse tipo de animação, que é o exemplo do Rei Leão e vice-versa. O processo ele começa com uma pré-produção, né? Vai juntar o cara que vai fazer, a equipe dele, e vai elaborar como se fosse uma ideia inicial dos personagens, da história em si. Depois disso pronto, você vai criar o roteiro, vai criar as situações do personagem, vai criar o que cada personagem é e definir as características iniciais, assim, mas coisa bem rápida. Você vai passar a ideia da sua cabeça para o papel. Depois disso, você vai fazer o storyboard. O que é o storyboard? É como se fosse realmente histórias em quadrinhos, mas não é aquilo que você vai ver no resultado final. Vamos supor, o autor ele vai fazer vários quadros das primeiras cenas, de todas as cenas, aliás, que tiver no roteiro, e vai fazer um esboço inicial para ele depois, ou o cara que estiver encarregado de fazer o enquadramento para a arte final, seguir aquele roteiro. Em próprios filmes feitos com pessoas mesmo, a maioria tem storyboard. Tem um desenhista que desenha todas as cenas antes do ator ir e fazer. E é um trabalho bem bacana. Depois de definido o storyboard, vai ter a produção do layout. O que é o layout? É toda a ambientação da animação e as características principais dos personagens em geral, né? Rapidinho aqui, só para acabar essa parte do processo. Depois da criação do layout, vem uma das partes mais legais. Vai ter o animador chave. O que é o animador chave? É aquele cara que vai pegar uma sequência de animação, vamos supor. Chegou o diretor de animação e fala assim, olha, eu quero que você faça uma cena de um cara dando um soco aqui nessa madeira aqui, vamos supor. O animador chave vai pegar, fazer o desenho inicial e o desenho final, ou seja, o desenho do cara se preparando para dar o soco e o desenho do cara dando o soco. Aí vai vir outro tipo de animador, que é outra equipe, que é o animador que vai preencher esse espaço, que ele é o chamado animador de transição. Ou seja, todo aquele processo do personagem saindo da posição A para a posição B é o animador de transição que vai fazer. Então, ou seja, quando você vê uma cena animada do Pica-Pau, por exemplo, dá a impressão que é uma pessoa só que fez aquilo lá. Teve uma pessoa que fez o desenho-chave, teve outra que complementou todo esse desenho, teve outra que coloriu e vice-versa. Quer falar um pouco, Juninho, dessa parte de produção? Então, eu gostaria de acrescentar, Jean, você disse sobre animação da 2D. O que o Jean disse, acrescentando aqui, no stop motion existe um processo muito parecido, cara, que é, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo de você, do homem dando soco, do lutador dando soco numa madeira, por exemplo. O desenho A, que é ele se preparando pro desenho E, por exemplo, que é ele dando soco, aí o desenho B, C e D, eles chamam de delay no stop motion, porque é um pouco diferente o processo. O que acontece? O desenho A, que é ele preparando para dar o soco, no caso, no stop motion, vou exemplificar com um boneco. O boneco que está se preparando para dar o soco, eles batem a primeira imagem, a primeira foto. O desenho E, que é ele já acertando o soco, ele também bate a foto nitidamente. Já o desenho B, C e D, que é o que complementa todo o movimento, eles fazem uma espécie de delay. O que é delay? É aquele vulto que você vê quando, por exemplo, você tira uma foto e a foto ela sai corrida. Todo mundo até fala, pô, bati uma foto, ela saiu corrida. Aquilo na verdade chama delay. E eles usam esse delay para quê? Para dar uma suavidade no movimento. Quando você vê o resultado pronto, quando ele se prepara para dar o soco e faz todo aquele movimento, para o soco ficar rápido, eles usam aquele delay. E quando eles usam o delay, ele fica cada vez mais liso o movimento. Sim. É o delay que dá essa ilusão do movimento bem perfeito, Exato. sabe? Ver todo aquele movimento, você vê ele fazendo e a mão indo com fluência e voltando, sabe? E mais uma vez convidando o pessoal a estar pesquisando sobre o que a gente está falando, né? Os termos aqui, o delay,
animador-chave, animador intermediário. Tá na internet, é fácil de pesquisar, e com a informação e a imagem a pessoa vai ter chance de entender melhor. Às vezes a gente falando aqui fica um pouco meio confuso, né? Mas voltando ali para o processo, eu parei ali na parte do layout. Quem dirige tudo isso é um diretor de animação, é o cara que vai olhar tanto para o desenhista chave quanto para o desenhista que vai preencher as imagens e vai ver se aquilo tá de acordo, né? Depois de toda essa etapa aí, vem a parte da arte do cenário, né? Muitos desenhos são pintados à mão. Todo aquele cenário que você vê no fundo ali é um cenário pintado à mão, e os personagens sim são desenhados numa folha de acetato, igual disse o Juninho, e você vai colocando os desenhos em cada posição, depois você tira várias fotos, aí fica dando aquela impressão que o personagem está andando pelo cenário, que na verdade é uma pintura feita à mão, né? Nesse tipo de animação aqui. Hoje em dia você pode usar o computador para colorir, o que não deixa de ser trabalhoso, mas manualmente com certeza é mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Depois da sequência pronta de tudo já feito, essa parte da pré-animação, você vem com um insert de sons, né? Muitas vezes os produtores vão atrás de captar som de ar, som de coisas caindo, de passos, que aí eles vão inserir isso. Eles captam sons. Ele tem, que nem a equipe do Dragon Ball, eles viajam os lugares para captar os sons ambientes da natureza, e várias coisas para colocar e complementar no trabalho deles, né? Por isso aquela veracidade, Exatamente. Né? Depois disso, dos inserts de sons e trilha sonora, vem a parte da dublagem, né? Que é uma parte muito trabalhosa também. E nos grandes trabalhos isso é levado muito a sério. Tanto é que quando um personagem morre, no caso o dublador morre em alguns tipos de trabalho, o personagem em si desenhado acaba tendo que acabar também, terminar a história dele, porque o dublador, no caso o ator que fazia a voz, morreu. Isso. O desenho, eles desenhavam lá o primeiro movimento. Desenhava, colocava em cima do cenário, né? E o que acontece? Entra a magia, né, no negócio. Como é transparente, eles desenhavam, eles só colocam o papel em cima do desenho do cenário, o personagem já está automaticamente, né, Jean, embutido no cenário. E por aí vai. Eles começam a colocar frame por frame, desenho por desenho, e o personagem ele anda pelo cenário. É uma coisa assim maravilhosa.